Amém, queridos? Amém. A bênção, a paz? Amém. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra hoje aqui. Essa palavra que estudando, falei, Jesus, tem que fazer um seminário para pregar sobre isso, né? Pelo menos uns 3 dias, né? Por aí. Porque ela vai se estendendo, é uma palavra que vai se estendendo, levando e trazendo exemplos, como Deus foi fazendo, e ela é uma palavra que ela te faz crescer no sentido das informações que a Bíblia traz para você, né? E às vezes isso, né, você não quer parar, você quer continuar. É mais ou menos assim, aonde vai dar isso aqui? Tu quer ir? Eu falei, Jesus, hoje é quarta-feira, não dá para tudo isso. E aí tem que diminuir um pouco, diminuir as informações, e eu gosto muito de respaldar biblicamente aquilo que eu falo, né? E aí tu vai perdendo vários textos, e aí o tempo não nos permite, e a gente tem que encurtar aquilo que nós gostaríamos muito de falar. Mas essa palavra, o tema que nós colocamos para essa palavra é esse aqui, olha. O Deus que faz cacos vasos de ouro. Amém. Temos isso que nós queremos compartilhar, né? E esse texto está baseado lá no livro de Jeremias, né, no capítulo 18, onde tem um verso que fala uma coisa muito linda, que é o verso número 4, que diz assim, ó, na casa do oleiro vi que ele estava fazendo um vaso, mas o vaso se estragou nas suas mãos, e ele o refez, fazendo dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem. E tu olha assim esse texto assim, meu Deus, né? E aí tem muitas informações, parece que tem muitas informações, e daqui a gente pega links, né, que vai para outras informações dentro desse tema, e nós queremos trazer de uma forma bem resumida, vamos dizer assim, nessa noite, essa palavra, mas de forma inteligível, né? Não é resumida, mas de forma que você pode entender. Quer trazer de uma forma resumida, mas que você possa entender, né? E o Senhor vai nos ajudar, nós oramos, né? Para que o Espírito Santo nos faça fazer desse jeito. Amém, queridos? Amém. Bom, dentro da minha introdução eu coloquei assim: há momentos em que a vida nos quebra, é verdade? Tem momentos em que passa nos apertos, erros, traumas, perdas, decepções podem nos deixar às vezes em pedaços. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Até dentro do esgotamento físico, né? Tu chega num momento assim, hoje eu estou quebrado, né? Porque o dia foi bem intenso, e não quer dizer que você se dividiu em várias partes, né? Quebrado, é uma expressão para dizer que você está esgotado, está cansado, e é mais ou menos dentro desse contexto. Mas o nosso Deus, Ele é o oleiro, e mesmo os cacos em suas mãos não são descartados. A gente viu isso aqui no texto que nós lemos. Ele não joga fora vasos quebrados, ele os refaz com um propósito maior. Amém. A gente leu aqui, nós verificamos que dentro desse texto, a primeira coisa que a gente entende é que ele é o oleiro. O que é o oleiro? É aquele que tem o domínio sobre o barro, é aquele que tem habilidade, é aquele que tem a capacidade de construir o vaso, é aquele que dá origem ao vaso feito pelas suas mãos. E a Bíblia diz que ele tem o poder de fazer do jeito que ele quer. Ele é o oleiro. Só que dentro desse texto, nós vamos discorrer um pouco mais aqui, ele se viu que ele estava fazendo um vaso, mas o vaso se estragou, o vaso trincou, né? O vaso ficou fora do formato, ela se desfez, aconteceu alguma coisa que aquele vaso não saiu do jeito que era para sair. Mas a Bíblia diz nesse texto que ele estava onde? Esse vaso aqui
suas mãos. Nas mãos do oleiro. Isso que você precisa entender. Entenda isso. Se vocês entenderem isso, que mesmo quebrado, nós estamos na mão dele. Amém. Entenda isso. Aí você vai entender a soberania de Deus. Você vai entender que Deus não é indiferente ao momento que você se quebra. Entende o que eu quero dizer? Um momento de algumas dificuldades, um momento de um trauma, um momento de uma situação que não deu certo, um momento de uma escolha que não foi tão assertiva. Você vai entender que mesmo diante de várias fatalidades que às vezes acontecem na nossa vida, nós ainda continuamos nas mãos do oleiro. Sabe? Então a gente precisa entender justamente isso. E perdoe o meu emocional. Tem coisas que me emocionam muito, tá, gente? Amém. Primeiro ponto, então, dessa mensagem. Essa foi a nossa introdução. Saber que a gente, às vezes, queridos, nós somos humanos, somos falhos. Às vezes, né, o tiro sai pela culatra, é verdade? E tu faz uma projeção e ela... Nós não sabemos o dia de amanhã. Você projeta algo e chega lá e caramba, não foi conforme eu projetei, paciência. Não quer dizer que o oleiro vai olhar para você e vai virar assim e vai te dizer, problema é teu. Não, a gente continua nas mãos dele. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, você não me ajuda para eu acelerar isso aqui, né? Deus não desiste do vaso quebrado. Não desiste. Não desiste do vaso quebrado, queridos. O texto que nós lemos, uma frase dentro do versículo, diz assim: o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Só para a gente entender que esse vaso, mesmo quebrado, mesmo trincado, mesmo deformado, mesmo vivendo uma situação da qual ele não está sendo efetivo naquilo para o qual Deus estava criando, passando por uma situação de distanciamento do propósito de Deus, a palavra de Deus nos ensina dessa forma: ele está nas mãos do oleiro. E aí eu aprendo aqui 3 coisas rápidas. Ou seja, mesmo nas mãos do oleiro, o vaso pode se partir. O que isso quer dizer, queridos? Que nós não estamos isentos, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crente, mesmo estando com o Senhor, nós não estamos isentos, às vezes, de ter algumas situações que, sabe, quebra a gente, algumas situações que levam a gente a ficar, né, meio que sobressaltado. Não estamos isentos de fatalidades. O Senhor Jesus disse que teríamos aflições nesse mundo. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, às vezes nós estamos quebradinhos, né? Por incrível que pareça, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Posso confessar? Posso? Eu vou confessar para vocês. Estou vivendo as coisas na minha mente, eu e Deus aqui. E hoje foi um dia assim para mim, dentro das minhas meditações e coisas, eu fico pensando. E eu e Deus e eu. Eu falei assim, caramba, já chegando aqui, aí você está bem, você está calado hoje? Eu falei, tô. Fala alguma coisa, posso falar mesmo? Fala. Se eu pudesse hoje, não pregaria na igreja. Voltava para casa. Ela me olhou assim. Mas são eu os meus dilemas. Eu refleti em muitas coisas na minha vida, com relação à minha vida, no ministério, eu mudei, o que Deus tem para a gente, o que não tem. Sabe, há muita coisa na minha mente. E eu entendo que eu preciso de algumas respostas da parte de Deus para a minha vida, para algumas coisas, e nada disso tem a ver com as questões materiais, tem a ver com o reino, com o ministério, sabe? Com as coisas espirituais. Eu entendo que cada vez que mais eu conheço Deus, entendo o que eu quero dizer, pela palavra de Deus, isso às vezes me leva, né, às vezes a me sentir, às vezes, aquém daquilo que eu entendo. De repente Deus está querendo de mim, no meu caso, né? E isso às vezes me dá um negócio assim no coração, uma aflição. Eu falo assim, por que eu não estou chegando lá, por que eu não estou alcançando, por que eu não atingi? Coisas do tipo assim, e às
vezes isso me aflige, isso me aflige, e me preocupa também. Então, queridos, mesmo na mão do oleiro, eu aprendo isso, o vaso pode se partir, a gente pode passar podemos passar por uma luta. Não é o que eu estou falando para vocês, estou falando do meu estado, com relação ao meu interior. Graças a Deus, estou bem, ótimo, maravilhoso. Tem problema nenhum com a minha esposa, essa mulher é muito fácil de amá-la, temos dificuldade com relação a isso, nada. É eu e Deus aqui, Isso aí, sabe? E parece que eu não consigo ainda alcançar. Vejo, sabe? Parece que está um pouco distante. Isso me dá uma certa aflição, angústia. As coisas me passam. O que é que passa? Eu oro, Deus me acalma. Deus nos acalma. Eu creio. E eu não quero que a ansiedade tome conta do meu coração. Quando ela toma conta do nosso coração, querido, então a gente tem que ter aquela calmaria, esperar e saber. E essa mensagem ela fala justamente dentro disso. E eu falei assim, caramba, vocês vão entender tudo isso aí. E talvez por isso que o Espírito me incomodou hoje, E eu estava assim essa luta comigo mesmo, porque o Espírito Santo me incomodou muito nesse sentido, Então vamos lá. O vaso se estragou nas mãos do oleiro, mesmo assim, nós estamos nas mãos dele, queridos. Mesmo com as nossas indefinições, com as nossas incertezas, com as nossas dúvidas, com as coisas que ainda não alcançamos, com as coisas que nos traumatizaram, não importa, nós estamos nas mãos deles, nas mãos do Senhor. Isso nós não podemos ter dúvida. A outra coisa é, mas ele não abandona o vaso em casa. O que é isso? Eu estou na mão dele, ele não vai nos abandonar, queridos. Ele não vai nos abandonar. Nós estamos nas mãos dele e ele vai dizer assim, você quebrou, você não serve, eu vou te jogar no lixo. Não, eu entendo que Deus ele é poderoso para fazer novo e fazer do velho um vaso novo. Deu para entender? Ele restaura o que precisa ser restaurado. Inclusive salvação é isso. Não sei se vocês sabem, o contexto da palavra salvar não é te dar assim, alguma coisa de, não, é tirar você do lixo. A palavra salvar é isso, é tirar você do lixo. Ou seja, você não presta, você vai ser jogado fora, você tem que ir para o lixo, você vai ser descartado. Salvar é isso. Aí Deus vai lá no lixo, onde você foi jogado fora, você se tornou um descartado. Ele vai pegar você, aquela bagaça que todo mundo achou que já não vale mais porcaria nenhuma. Aí ele pega você, leva para a oficina dele, restaura e resgata aquele que estava sem valor algum, totalmente jogado fora, sem serventia nenhuma. A palavra salvar é isso, é salvar de uma sentença, tirar você de uma sentença de extinção e dar a você propósito de vida. Então, amados, a gente aprende justamente isso. Quebrar-se não é o fim. Nas mãos dele é o início para algo novo. Eu preciso entender que as mãos de Deus, mesmo quando eu me quebro, quando acontece alguma coisa, é porque Deus está trabalhando para tentar fazer algo novo na minha vida. Eu preciso entender isso. E às vezes as mãos dele vai permitir que isso aconteça, mesmo estando lá, porque ele tem algo novo. E às vezes para fazer novo, ele precisa quebrar de novo. Tem até um livro que fala isso, quebra a minha vida e me faças de novo, eu quero ser. Não é assim? Quero ser um vaso novo. A gente canta essa canção, é lindo, Mas na hora que ele quebra, meu amigo, dói o negócio. Eu quero ser um vaso novo. Mas às vezes ele amassa, ele pega o barro trincado, faz tudo, amassa, para depois ele dar a forma que ele quer. E quando ele está com as mãos dele amassando a gente, misericórdia. Mas diz o nosso tão, homem segundo o coração de Deus, num momento que ele estava vendo muito difícil, algumas situações aconteceram e ele escolheu entre algumas delas que foram apresentadas, Davi disse isso, caia eu nas mãos do Deus vivo, porque ele é longânimo em misericórdia. Então, se tiver que alguém amassar a gente, que seja ele que amasse a gente. Então, amado, qual o exemplo que eu vejo disso aqui? Eu coloquei uma nota aqui. Você pode ter falhado, mas Deus ainda vê valor em você. Podemos falhar,
Mas eu ainda me valoro assim. Exemplo, Pedro, João capítulo 21, verso 17, diz assim, olha, disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, olha a resposta de Pedro que é clara: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que está acontecendo aqui? Pedro tinha negado Jesus, queridos. Pedro chutou o pau da barraca: não, vou salvar minha pele, leite de murici, cada um que trate de si. Estou correndo, estou fugindo, não vou encarar isso não. O pessoal falou: não, você é um deles. Não sou não. E Pedro começou a soltar um montão de palavrão, porque ele falou: tu fala igual a ele. Fala não, começou a xingar todo mundo, tipo assim, para ele disfarçar um negócio, literalmente. E aí, depois de tudo isso, ele foi embora. Jesus deu uma olhadinha assim, lembra da história do galo? Negou 3 vezes, aí o galo canta. Por isso que lá no céu não vai entrar galo. Porque se entrar galo, Pedro, ó, corre de lá. Entende, amados? Ou seja, e ele viu o galo cantou, ele lembrou que Jesus havia falado isso para ele quando ele achava que ele estava no auge, que daria a vida dele por Jesus, e não foi isso que aconteceu. Ele se quebrou diante de uma situação que ele poderia sofrer sanções, ser morto. E ele foge, vai embora, enfim, volta a pescar. Mas aí Jesus vai atrás dele depois da ressurreição. Jesus vai atrás dele, vai pegar aqueles cacos, né? Aqueles fragmentos, que Pedro quer dizer isso, até isso, né? Fragmento de pedras. Pedro quer dizer isso. Então ele vai atrás de Pedro e começa a atrapalhar esses cacos, sabe? Aqueles fragmentos de Pedro fragmentado ali e tal. Mas no fundo, Pedro amava mesmo Jesus, amava, querido. Só que ele não deu conta diante da situação e ele quis salvar a sua pele. Mas Jesus vai lá e 3 vezes pergunta a ele se ele o amava, e ele diz nas 3 vezes, nas 2 vezes anteriores, ele diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo e tal. Mas quando Jesus pergunta pela 3ª vez, aí Pedro ficou incomodado, porque ele estava falando às vezes, querido, sem pensar e refletir no que ele estava falando. E às vezes nós falamos que amamos o Senhor, mas falamos, como é que eu digo isso para vocês? Aí falamos que amamos para receber dele, mas quando nós falamos que o amamos para nos entregar por ele, é diferente. E Jesus queria ouvir isso dele, porque Jesus sabia o que queria passar, Jesus sabia o que ele ia viver. E aí ele entendeu. Quando ele entende pela 3ª vez, ele diz: Senhor, tá bom, tu sabes tudo, e tu sabes realmente que eu te amo. Eu sabia. Então Jesus restaura a vida de Pedro, queridos, e ele se torna um pregador do Evangelho, líder da igreja primitiva naquela época. Se torna o cara que pregou ali, mais de 3.000 almas se convertem, logo após a descida do Espírito Santo. Então a gente entende que Pedro, mesmo tendo negado, ele poderia ter sido marcado e vivido esse sentimento de traidor, trair. Mas, no entanto, Jesus foi lá, como um bom rei, e restaurou aquele homem que estava quebrado, que chorou amargamente, que pranteou por ele ter negado Jesus. E diga-se de passagem, sem querer comparar uma coisa com a outra, mas quantas vezes nós negamos, não é verdade? Quantas vezes nós negamos aquilo que Deus tem para a gente dá um meio que, sabe? Dá um passo atrás, e aí o Senhor o que faz? Calma, meu filho, vou continuar insistindo, vou continuar batendo na porta, não vou desistir. Ele continua insistindo, não. Por quê? Porque ele sabe que às vezes nós estamos sujeitos a situações onde a gente acaba falhando nos propósitos de Deus para a nossa vida, mas o Senhor não abre mão. Nós estamos aqui, ó. Então nós entendemos, queridos, que Pedro foi um exemplo clássico, vamos dizer assim, de que Deus não abre mão, mesmo do vaso quebrado. Ele vai atrás para reconstruir. No ponto 2, nós verificamos aqui assim: Deus restaura e redefine, ou seja, ele restaura e dá um propósito ao vaso que ele restaura. Lá na parte B do verso que nós lemos, né, diz assim:
e ele o refez, fazendo dele outro vaso, conforme lhe pareceu melhor. Querido, se você está quebrado, mas está na mão do oleiro, ele tem algo melhor para você. Amém. Glória a Deus. Só aguenta o amasso. Difícil. Aguenta o amasso. Ele sabe como fazer um vaso novo, cerrado, de um vaso trincado, de um vaso com defeito, de um vaso que aparentemente deu errado. Ele sabe como moldar de novo. Então, segura as pontas. Deus não apenas conserta, Ele transforma. Às vezes precisamos, queridos, ser quebrados para se tornar um vaso de honra. Às vezes tem coisa na nossa vida que aí Deus fala assim: vou te dar uma amassada, vou te dar uma quebrada para você ver que você não é isso que você está pensando que você é. Deus trabalha dessa forma, queridos. Deus sabe como, colocar você numa situação onde eu falo assim: tá bom, Deus, não, já entendi. Ele sabe te colocar contra a parede. Ele sabe fazer você enxergar. Quando Pedro estava nessa situação aqui, que eu contei, Pedro se achava um cara. Pedro, ele achava que ele amava Jesus mais do que todos os outros apóstolos. Quando Jesus falou que ele ia passar, que ia ser morto, ia ser entregue, não, de jeito nenhum. Pedro, não está entendendo. Não, por ti eu dou a minha vida. Pedro declarou isso. E Pedro era o cara que andou sobre as águas com Jesus, estava lá na multiplicação dos pães e peixes. Ele viu muitos milagres. Ele falou: eu dou minha vida por ti. Mas quando Jesus foi preso, ninguém ficou, ninguém ficou. Todo mundo fugiu. E Pedro vai aperta com ele e vai embora. Quando a coisa aperta, entende, amados? Mas Jesus sabe que a coisa é apertar para a gente. Por isso Ele não nos abandona. Ele sabe que no aperto a gente, mas Ele não nos abandona nem nessa hora, queridos. Então, se Ele quebra, é porque Ele tem propósito de fazer algo novo nas nossas vidas. Então, o fato de alguma situação você se sentir meio que quebrado, tem algo novo de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Bora aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Aplaudir o Senhor assim que o Senhor exalta, que me ajuda a acordar o irmão que está dormindo do lado. Tá bom? Ou seja, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar o processo. O vaso novo será para a honra. Eu preciso aceitar. E aí eu vejo que um dos exemplos que eu trouxe para vocês é o exemplo do filho pródigo. O exemplo do filho pródigo é um exemplo clássico também que a gente conhece, né, de uma certa forma. E eu separei o versículo 24 aqui do capítulo 15, que diz assim: porque este meu filho estava o quê? Morto. Reviveu, tinha Perdido. e foi achado, e recomeçaram Alegrar-se. e começaram a alegrar-se. O que eu entendo aqui, querido? 3 coisas simples. Primeiro, o que foi restituído aqui e redirecionado nesse moço? Nós conhecemos a história, sabemos que ele debandou, foi embora, né? Gastou tudo de balde, viveu de forma sem compromisso. E quando ele estava na pior, quando estava no fundo do poço, para ele sendo judeu, cuidando de porco e ainda desejando comer os alimentos dos porcos, era uma situação degradante para ele. Então ele lembrou-se do pai da situação e falou: vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho, porque eu pequei contra os céus e perante ele. Então, ou seja, ele já vai naquela proposta de não ser digno de ser chamado filho. Mas a primeira coisa que o pai fala, diz assim: este meu filho. O pai não desconsidera. Filho é filho. O pai continua dizendo: este meu filho. Ele nunca deixou de ser filho. Ele volta querendo não ser, mas o pai nunca o destituiu como filho. Então a primeira coisa que é restaurada na vida desse camarada aqui é o contexto de ser filho, o contexto da sua identidade, da sua linhagem. E com isso o pai está dizendo: você continua sendo herdeiro. Eu não deserdei você pelo fato de você pedir parte e eu ter me dado o que você levou em dinheiro e gasto conforme você gastou. Você continua sendo meu filho, legítimo e com direito à herança. Entende, amado? Então eu vejo que ele não só restaura,
mas ele redireciona. Ele começa a dar a esse filho outra coisa. Ele diz: esse meu filho estava morto e agora está vivo. Ou seja, ele dá a vida àqueles que estão mortos. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, querido, até parece que nós estamos mortinho, mas o Senhor é capaz de trazer vida aonde há morte. Amém. Às vezes nós estamos desanimados, estamos vivendo situações que falam assim: caramba, vou desistir. E aí Deus traz um novo ânimo, traz vida, traz vigor, e você se levanta, retoma novamente e continua em frente. Que aonde parecia morte, Deus restaura a vida. E a segunda parte, a terceira frase dentro desse contexto do filho pródigo, que ele estava perdido e ele foi achado. O que significa isso, que foi achado? Significa que Deus nunca deixou de olhar para você, mesmo você estando perdido. Amém. Você está perdido, não sabe, mas Ele está vendo. Ele está te contemplando, Ele sabe o que está se passando. E aí a gente entende que Ele restaura e Ele redefine a situação da pessoa. Ou seja, Ele traz aquele que estava completamente, e Ele pega esse vaso e fala: não, você vai ter um propósito de vida, você vai ter uma razão. O que eu estou fazendo aqui na sua vida, existe uma razão para isso e eu vou fazer. Então nós entendemos que Deus, Ele restaura a nossa vida e tem uma proposta, tem um direcionamento, tem algo que Ele tem para você, que Ele tem para mim, em todos os âmbitos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ele vai te redirecionar, Ele vai dar a você sentido naquilo que para você não havia sentido, Ele vai fazer você desejar aquilo que você já tinha aberto mão, Ele vai fazer você querer viver aquilo que você já não queria viver mais. A graça de Deus vai envolver você de tal forma que Ele vai acender dentro de você o amor de Deus, vai ser revigorado a tal ponto que você vai começar a ver as coisas de forma diferente. É onde a gente entende que lares são restaurados, relacionamentos pais e filhos são restaurados. A gente começa a ver que uma série de coisas começa a ser restaurada na vida das pessoas, vida financeira começa a se restaurar, porque Ele te dá um novo direcionamento. Ele faz você desejar viver para a glória e honra do nome dEle. Amém? Amém. E o terceiro ponto para a gente encerrar. Aos domingos esse ar é mais forte, não sei porquê. Quem está nos visitando aí, por favor, é a brincadeira que a gente faz aqui, tá? Repara não. Bom, o terceiro ponto é assim: Deus transforma dor em propósito. Olha que coisa tremenda. Isaías 49, verso 16 diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Três coisinhas básicas que eu quero compartilhar com você aqui. Primeiro, nas palmas, o texto diz: nas palmas da minha mão eu te tenho gravado. O texto poderia dizer que estava escrito, né? Mas não é escrito. Por quê? Qual a diferença de escrito para gravado? Tem alguma diferença? Tem. Porque escrito pode passar uma borracha e apagar. Esse gravado não dá para apagar. Esse gravado fala de marca. Lembra que Paulo falou? Eis que trago no meu corpo as marcas. São marcas. Gravado é algo que está entranhado em você. Gravado é algo que fala, querido, de coisas que você faz para que seja eterno. É algo que você faz para que não seja alterado. Quando você grava alguma coisa nesse sentido da palavra, gravar é para você ter sempre contigo aquilo. Tu não quer simplesmente escrever e anotar ali, não, tu quer gravar, tu quer fazer daquilo algo que tenha sempre na sua memória, que não dá para esquecer. Então ele falou assim: eu tenho nas minhas mãos o teu nome gravado, ou seja, nós estamos nas mãos do Senhor gravado. Por que na palma da mão do Senhor? Porque a palma da mão fala de quê? Em primeiro lugar, se a mão do Senhor é comigo, o que significa isso? Proteção. Se você está nas mãos de Deus, você está protegido. Essa expressão está nas minhas mãos, né? Quando a gente
um contexto bem simples, né? Você está com uma criança, um filho, um neto, sei lá o que for, e quando você vai atravessar a rua, você fala assim: dá a mão, papai, dá a mão, vovô, não é assim? O que a criança vai entender? E se ele segurar na tua mão, ele não precisa nem olhar se vem carro ou se vem. Ele vai seguir o impulso da sua mão. É isso que Deus está falando. Você está nas minhas mãos. Descansa. Descansa. Amém. Segue o impulso. Segue o impulso. Sabe, deixa que a mão de Deus movimente. Só vai no balanço da mão de Deus. Só vai no balanço. É isso que ele está dizendo, querido. A mão, ela fala justamente de proteção, de cuidado, de zelo, sabe? Ela mostra que Deus não abriu mão, conforme eu falei no começo, de você. Mesmo você estando quebrado, seu nome está lá gravado na palma da mão do Senhor. Amém. É isso que nós precisamos entender. Não importa o que eu estou passando, eu creio que o meu nome está gravado lá. Ou seja, Deus está comigo. Está ali, ó, visivelmente diante dele. Os olhos dele estão sobre a minha vida. Não fugiu. E aí vem aqui a outra parte do versículo que nós lemos, né? Teus muros estão continuamente perante mim. O que isso significa, queridos? Os teus muros. Ele está falando para o povo de Israel. É uma profecia que o profeta está entregando ao povo de Israel, que Deus assim determinou. O que Deus está falando? Olha, teu nome está aqui, está gravado, e os teus muros estão. Só para você entender, rapidinho vou explicar isso aqui. Foi antes do cativeiro babilônico. Isso aqui, essa profecia de Isaías. Não sei se no século 8, por ali mais ou menos. Mais ou menos 100 e poucos anos antes do cativeiro babilônico, de Nabucodonosor destruir completamente a cidade santa, Jerusalém, etc. Deus está falando que o muro estava ali, ó, de pé. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ele está falando assim: vai acontecer. Os muros da cidade vão cair. Vocês vão ser levados para o cativo, porque isso iria acontecer, e aconteceu. 70 anos de cativeiro babilônico. Mas Deus está dizendo por meio do profeta: eu vejo, não o muro que será derribado, eu vejo o seu muro que será reconstruído. Amém. Aquilo que eles iriam passar, Deus já estava liberando uma palavra profética, dizendo que lá na frente tudo seria restabelecido. Glória a Deus. Deus estava dizendo que vão passar por um momento difícil, vai ser pouco difícil, vai ser muito difícil. Mas Deus está dizendo: eu já estou vendo lá na frente. Glória a Deus. Lá na frente eu já tenho um cara, eu já tenho um tal de Jeremias, eu já tenho um tal de Neemias, eu já tenho aqueles que vão ser enviados para restaurar esse muro. Por isso, aquilo que você não consegue ver hoje, eu já estou vendo. Por isso eu libero essa palavra: que os teus muros estão em pé diante de mim. Amém. Ou seja, ele está dizendo: está passando hoje no vale, mas Deus está dizendo: eu já vejo você fora desse vale. Amém. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo aqui, queridos? Então, quando você lê isso aqui, né, conforme eu falei, Deus transforma dor em propósito. É isso que Deus está falando. Deus, aí você vai ver o Salmo 126, que é o fechamento desse período babilônico, quando eles voltam para Jerusalém. Aí o Salmo 126 fala que havia riso, gozo, né? E as nações diriam com relação, vendo esse povo que voltou do cativeiro babilônico, parecia impossível, as nações iriam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Ou seja, a dor que eles iam passar ia se transformar em testemunho, em glória. E aí, meu amado, eu digo para você: os seus cacos nas mãos do oleiro, ele vira testemunho. Amém. Da glória do Senhor e da glória. Amém. Mas nós precisamos entender que, mesmo passando esses momentos de cacos, as mãos do oleiro nos tem, está sobre nós,
nos protege, nosso nome está ali, e Ele jamais deixa de nos contemplar, mesmo vivendo o que nós estamos vivendo. E aquilo que eu não vejo, que eu só vejo no momento dos cacos, né? Ele já está vendo um vaso restaurado, um vaso para a honra, lá na frente, porque o oleiro sabe fazer de cacos um vaso para a honra. Amém. E aí eu entendo sobre esse contexto de Jó, no capítulo 42, que foi quebrado. Jó foi quebrado. Jó foi quebrado, perdeu filho, ovelhas, carro, casa, perdeu tudo. Mas no capítulo 42 de Jó, verso 5, ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vejo dos meus olhos. Normalmente é assim mesmo. Quando nós estamos quebradinhos, a gente não consegue ver Deus. Quando passa o momento e Ele nos faz um vaso novo, aí a gente fala assim: caramba, aí você entende, sabe? Aí você entende que não é questão de ser um caco, de estar um caco hoje ou não. A questão é nas mãos de quem você se encontra. A questão não é a situação, a circunstância. A questão é a tua fé naquele que tem o controle de todas as coisas. A questão não é o hoje. É o futuro que você não sabe, mas que Ele já está vendo. A questão não é se o muro hoje está quebrado. A questão é que Deus já vê o futuro erguido. Amém. Isso é fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Viver pela fé é justamente isso, é não olhar as circunstâncias, sabe, mas crer que Deus está além das circunstâncias. O Deus que não está só hoje, mas conforme diz lá em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa questão de tempo para Ele não existe, porque Ele é atemporal. Então a gente começa a entender, queridos, que a questão em si não é o que estamos vivendo no dia de hoje, é se a nossa fé está firmada no Deus de amanhã, no Deus que conhece o amanhã, no Deus que vai à nossa frente. Quando eu falei que essa mensagem não amplia, quando eu comecei a entrar nessa linha que Deus está à nossa frente, essa aqui é uma outra área que levaria 2 horas para falar para vocês aqui. Esse contexto, desse finalzinho que eu estou falando para vocês aqui. Deus está vendo o muro erguido lá na frente. Nós estamos vendo o muro caído. Deus está vendo o muro erguido. Amém. Porque você trabalha com hoje. Deus trabalha atemporal. Trabalha além do que você pode imaginar. Esse é o nosso Deus. Por isso que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza e a convicção das coisas Não que veio. não se vê. Eu não estou vendo, mas a palavra de Deus fala que se Deus já viu o muro erguido lá na frente, então eu creio que a Bíblia nos ensina que eu não vivo pelo Que vejo. mas pelo que eu creio. E se a Bíblia diz que os anos lá na frente, Deus já vê algo tremendo para as nossas vidas, nessa vibe que eu vou seguir, nessa linha de fé, sem ver, mas crendo que o meu Deus de hoje, Ele já tem o meu amanhã preparado para a honra e para a glória do nome dele. Então, amado, diante disso, aí então a gente consegue se firmar no hoje, a gente consegue se firmar no agora, sabendo que o que não vemos está nas mãos daquele que tudo vê. Por isso, em nome de Jesus, não importa se você está um caquinho hoje, o goleiro está cuidando de você, e ele vai fazer desse caquinho que você está hoje, se é que está, colocando aqui dentro da mensagem, conjecturando, ele vai fazer um vaso de honra. Ele vai levar você a viver um momento lá na frente que hoje você não está vendo, a levar pessoas
olharem assim para você e falar: caramba, você lembra daquela pessoa? Estava um carro, estava quebrado, estava isso, estava aquilo, mas olha só, grandes coisas fez o Senhor na vida daquela pessoa que era um cargo. Olha como é que ela está hoje. Eles vão glorificar o nome do Senhor. Mas isso, queridos, é Ele quem faz. A única coisa que eu preciso é crer que a minha vida, o meu nome, está gravado nas palmas da mão do Senhor. Amém. Se você crê nisso, descanse teu coração. Confie, porque o nosso Deus, Ele sabe fazer de cargos vasos de honra. Amém. Você pode aplaudir o seu Deus. Aleluia. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, colocamos diante de Ti cada uma vida aqui, Senhor. Nós entendemos pela Tua palavra, Senhor, que querias falar no nosso coração mediante esta mensagem. E tenho certeza que a Tua palavra ela não encontra corações do qual Tu não possas ministrar e levar mais profundo para que haja discernimento da Tua palavra e isso gere uma semente para que cresça e vidas sejam edificadas. Eu creio que a Tua palavra como semente nessa noite foi introduzida, Senhor, no coração daqueles que a ouviram, e assim nós entendemos que a fé ela brota, porque a fé ela é fruto de ouvir e ouvir a Tua palavra. Eu não sei exatamente o que cada um aqui possa estar passando, vivendo, mas ainda que alguém aqui nessa noite se sinta um tanto como carro, Senhor, um vaso quebrado, um vaso que no momento parece que não está
dentro daquilo para o qual ele foi criado, está vivendo um pouco fora dos teus planos e propósitos. Eu creio que mesmo assim eles estão nas tuas mãos. E é apenas uma questão de tempo para que tu possas pegar os cacos, restaurar, Senhor, completamente, construir um vaso para a honra e para a glória de Deus. Nós cremos nisso, por isso nós colocamos cada um aqui diante de Ti e Te pedimos que assim seja, Senhor, que o Teu plano e propósito se cumpra, assim como Jó disse: Tu és poderoso e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Por isso libera essa palavra: os Teus planos vão se cumprir, não importa o momento, não importa as circunstâncias. Então somente, Senhor, Tu vais cumprir aquilo que tens estabelecido para cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dizer, não importa se